Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa Conversa Franca. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, com as principais informações para você. Vamos trazendo muitas informações, muitas notícias interessantes para você que está ligado conosco aqui no canal da ZSTV. Logo depois do intervalo tem uma notícia interessante, uma informação por aqui que nós vamos conferir uma entrevista falando sobre a segurança nas escolas, esses problemas de ataque a escolas, de tentativas, enfim, o assunto que nós vamos abordar hoje. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia, conhecimento e instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel, categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroá Tour ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675.
Muito bem, nós vamos falar hoje sobre segurança principal nas escolas, porque um assunto que chama a atenção nesta semana foi o fato que aconteceu na última terça-feira, dia 8, no município de Estação, no norte do estado, onde mais uma vez, né, houve um ataque a uma escola, um adolescente, né, que ingressou na escola naquela oportunidade, e aí mais uma vez este fato ocorreu, infelizmente, né? Nós tivemos em outras oportunidades situações semelhantes e preocupações com relação à segurança nestes pontos. E para falar sobre o assunto, estou recebendo nesse momento o Sidney Cichoves, ele que é policial penal, com especialização em segurança pública, direitos humanos e cultura da paz, tem um amplo conhecimento sobre esse assunto. Sidney, prazer receber você mais uma vez aqui no nosso canal para falar sobre esse tema que é tão relevante nesse momento. Prazer receber por aqui, boa tarde. Boa tarde, Zalmir, boa tarde também quem nos assiste, nos ouve. É difícil falar sobre esse tema, né, Zalmir? Pois é. Mas é importante também nós ter um espaço público de diálogo, de troca de ideia, de pensar estratégias também, né? Então, estou feliz de estar contigo nessa tarde, ter esse momento de diálogo juntos, para que a gente possa conversar com a comunidade sobre esse assunto. Bom, Sidney, este fato, como disse, mais uma vez ele chama a atenção, né, com relação à parte de segurança. Até há pouco tempo nós tivemos situações semelhantes que causaram uma sequência de ataques a escolas. Como é que dá para considerar essa situação no momento após aqueles fatos que já ocorreram e algumas mudanças também realizadas em termos aí de segurança nessas instituições? Zalmir, eu vou até pegar uns dados aqui que é importante a gente falar um pouco sobre dados, né? E eu, a partir do que aconteceu essa semana, eu dei uma olhada, porque isso nos choca, né, Zalmir? Eu sou pai também e a comunidade também tem seus filhos nas escolas e meus filhos estão bem nessa idade ali da criança que foi atingida e veio a falecer. Isso não pode ficar sem uma resposta, né? E a gente tem que fazer uma resposta também não só pela emoção, mas tem que ter uma estratégia, tem que se basear em dados e a gente poder pensar em alternativas que de fato trazem solução. E eu olhei uns dados, Almir, e é interessante colocar para o pessoal que nos acompanha, né, de uma estatística que saiu desde 2002, né, então está quase 25 anos aí essas estatísticas, e desde 2002, né, nós tivemos em torno de 36 a 46 incidentes de atos violentos dentro da escola, né? Então a variação se dá porque alguns consideram atos violentos só quando tem uma agressão física, quando tem consequências, então alguns critérios diferentes, mas então a gente pode dizer esses números, né? E nós tivemos aí desses fatos violentos em torno de mais de 100 pessoas feridas e em torno de 40 aproximadamente pessoas, né? 36 mais precisamente, que acabaram tendo consequência morte, né? Então são dados de 25 anos disso, né? E é interessante olhar para os números que metade desses acontecimentos aconteceram nos últimos 4 anos. E se a gente pega os últimos 5 anos, desde 2020, foram mais de 60% desses casos acontecendo então nos últimos 5 anos. E isso mostra um crescimento vertiginoso, algo muito sério e um fenômeno recente de crescimento. E o que nos chama a atenção, por que isso tem crescido no Brasil, e isso mostra também, Zalmir, que esses fatos de violência dentro do ambiente escolar já não são mais uma coisa pontual que aconteciam aqui, ali, lá, né, com rara frequência, mas já é uma realidade bem presente na segurança pública e que a gente, como gestor de segurança pública, já não pode mais olhar para esse fato, né, de forma isolada. A gente tem que ter um enfrentamento e uma estratégia bem contundente diante da resposta que a gente precisa dar para esses números tão crescentes, Almir, desses últimos anos, né? Porque se tu pega, foram quase 40 casos e mais da metade nos últimos 5 anos. Exato. Isso mostra, sim, a seriedade. E eu também fiz um levantamento rápido, Almir, de alguns casos que eu cito aqui para mostrar também, né, a gravidade desses casos, né? Cito aqui, deixa eu só pegar meus dados aqui. Sim. Né? Eu cito o caso aqui que aconteceu em Blumenau, né? 2023 foi um ano muito cruel, foram 6 ou 7 ocorrências de autoviolência. Em Blumenau, um homem invadiu a escola pelo muro, em uma creche, né, infantil, onde
5 crianças foram mortas e outras 4 foram feridas, né? Então foram 9, com uma gravidade muito grande. Em Suzano, São Paulo, também um adolescente atirador entrou na escola atirando, matou alunos e professores, né? Em Montemor, em São Paulo, também recentemente houve o baleamento de 3 adolescentes e mais uma professora que também veio a óbito, né? Então são atos que vêm aumentando não só no número, mas na intensidade do grau de violência, né? E eu poderia citar outros bem recentes dos últimos anos que mostram a seriedade disso. E aí tu vai me perguntar, e a gente pode se perguntar, mas qual é o motivo, né? Pois é. Até a gente falava, porque geralmente quando acontece um fato desse gênero, ele acaba não se tornando isolado, porque aí vários vêm na sequência. Nós já tivemos também outros fatos semelhantes, né? Aconteceu lá na região de São Borja, um adolescente também que foi flagrado com uma arma dentro da escola. Então, quer dizer, o que pode levar a isso são aqueles chamados jogos virtuais, são algo nesse sentido. De que forma que pode ser interpretado esses pontos aí, Sidney? A gente, em primeiro lugar, desse caso agora, dessa semana, ainda está se levantando qual é o motivo, né? E dependendo do motivo, o Zamir, também muda o enfrentamento, né? Mas o que a gente tem notado que muito tem a ver também com fenômenos da internet, com jogos, desafios online, né? Onde esses adolescentes acabam tendo uma rede de contatos que estimula a violência, né? Jogos que estimulam a violência, e até algumas pessoas mal intencionadas que até fomentam e fazem desafios de violência, né? E aí a gente percebe que não são atos assim bem planejados, escolhe uma escola aleatória e acaba cometendo essa violência dentro do ambiente escolar. O que se percebe muito é isso, que não tinha um direcionamento também, é uma pessoa, é uma revolta. A gente já teve casos que era resultado de bullying, né? Sofreu bullying, sofreu ameaça, sofreu violência, voltou para casa, pegou uma arma e foi lá, né? Mas os últimos casos também tem a ver com jogos e desafios online, né? E isso também mostra também a importância de nós, como sociedade, estar monitorando um pouco mais esses jogos, né? Esses espaços de interação entre adolescentes que têm acesso a pessoas estranhas, alheias, né? Eu comentava outro dia com alguém que no nosso tempo os pais diziam assim, Zamir, não conversa com pessoa estranha na rua, né? E havia um cuidado para que a gente não conversasse, para não ser influenciado, para não ser abusado, enganado, né? Esse descuido hoje. Exato. E os pais não falam mais isso. E o pior, né, Zamir? Eles estão falando com pessoas estranhas dentro de casa. Com a internet, as crianças, os adolescentes hoje estão tendo acesso a pessoas que têm cultura, que têm caráter, que têm malícia, que têm vontade de manipular as pessoas dentro de casa. Não é mais a rua o perigo onde a gente encontra um estranho, né? E se não há um monitoramento dos pais também, do que teu filho está acessando, com quem que está conversando, que grupos ele está participando. É um lado que surge que acaba afastando dos mais próximos e aproximando dos mais distantes a internet, né? Exatamente. E aí acaba perdendo o controle dos pais também nesse ponto, né? Isso, eu acho que é importante colocar isso para os ouvintes, o que fazer. Às vezes a gente fica pensando que o Estado, que a polícia, que a escola, sim, todos têm que fazer, depois a gente vai falar algumas alternativas nesse sentido, mas começar pelo pai, pela mãe, cuida, monitora, não dá para deixar. Nós tivemos recentemente na Netflix o lançamento de uma série chamada Adolescente, onde também acontece conflito ali e bullying dentro de uma escola e acontece um assassinato, né? Essa série é muito interessante para pais olhar, porque filhos inocentes, filhos queridos que a gente acha que está seguro dentro de casa por não estar na rua, se expondo à rua, quando na verdade eles estão expostos a risco dentro do nosso lar. Então esse adolescente, personagem desse filme, comete um assassinato e tem todo um enredo em cima disso e fala do olhar dos pais sobre isso. Então vale a pena também os pais assistirem, né? E também ficar atento a isso. Acho que é a primeira questão, até para prevenir, porque às vezes não é o meu filho, mas é um coleguinha dele, é uma outra situação que a escola tem que monitorar, né? E os pais também têm que ficar atentos, porque isso pode redundar em violência escolar. Agora, nesse contexto todo aí, Sidney, no seu entendimento, de que forma que deve ser tratada essa situação? É claro que é preciso identificar as causas, as consequências de tudo isso, mas é difícil muitas vezes se chegar lá. Que parte, digamos assim, a segurança deve fazer, deve trabalhar para que possamos amenizar essa situação, até porque não é a primeira vez que acontece, outras oportunidades quando esses fatos já ocorreram muitas
mudanças em escolas, com segurança, enfim, mas são mais as escolas, digamos que particulares, as públicas também, algumas questões, mas ainda há essa problemática com a falta de segurança. No seu entendimento, o que falta para que possamos amenizar esse problema, hein? Zalmir, são várias estratégias, acho que nós podemos fazer. E a primeira questão eu acho é assumir. Isso aí não é uma coisa mais pontual. Isso é uma coisa que faz parte da segurança pública e a gente precisa ser uma ação integrada. Então, assim, é um fenômeno que vem em franco crescimento. Então, a gente tem que atentar para isso. É algo sério, né? Não dá para baixar a guarda, né? Então, a gente precisa ter um enfrentamento de política pública estruturada para isso. E aí eu aponto, nós tivemos uma legislação recente sobre a obrigatoriedade de colocar assistentes sociais e psicólogos dentro da escola, aqui em 2019. Os municípios, os estados ainda não se adequaram a essa lei, não deram a devida importância, mas eu acho que ela é uma lei que vem contribuir muito para isso. Sim. Porque se eu tenho dentro da escola um psicólogo que prevê um caráter agressivo, que pode mediar conflitos, um assistente social que pode fazer uma rede de proteção e apoio, cuidar também de algumas crianças e adolescentes, criar um espaço de escuta, né? Criar um ambiente restaurativo, e Juí é referência hoje nisso, né, de criar um espaço de gestão de conflito coletiva. A gente acaba ganhando segurança dentro da escola e ter uma maneira de fazer a gestão do conflito que acontece dentro da escola. Né? Isso previne muitos bullying, previne muito agressividade, previne muito ações violentas dentro da escola, mas os estados e municípios têm que criar e cumprir essa política pública. Ela é recente, sim, então vai ter um tempo de adequação, mas tem que investir também. Né? E essa é uma das políticas que eu acho que a gente pode implementar. Seguindo nessa mesma linha, a gente tem hoje práticas de comunicação não violenta, justiça restaurativas dentro das escolas, né? E isso precisa se ampliar. E Juí é uma referência disso, né? No município, as escolas estaduais ainda não têm tanto esse amplo. Hoje tem um deputado trabalhando para que isso vire uma política pública estadual, então isso é muito importante. Nós tivemos uma legislação recente agora aprovando que crimes ligados à escola, cyberbullying, crimes ligados à violência dentro da escola vai ter um aumento de pena. Então há uma penalidade maior para tentar gerar uma repressão a partir do medo da punição, né? Então a lei foi aprovada 2 semanas atrás, né? Uma lei onde o Congresso aprovou o aumento de pena para crimes cometidos com violência no setor escolar. Então isso também ajuda, né? E pode ter um retorno. O que eu aponto mais como questões práticas também é uma estrutura organizacional que esteja prevendo atos de violência. Então, assim como a gente tem o PPCI, que é um plano de emergência para incêndio, muitas escolas também não têm, mas deveriam ter, né? Onde a gente tem uma sirene, onde tem um protocolo de ação, né? O PPCI ele ajuda muito nesse sentido de haver treinamentos para onde vai, como é que saem as crianças, para que lugar é conduzido. Isso precisa ser treinado dentro da escola. E a mesma ação do plano de PPCI, tu tem que ter um plano de invasão. É uma sirene diferente para as pessoas identificar que é uma situação diferente, e também exige um plano de ação diferente. Então o diretor faz o quê, a polícia faz o quê, os alunos que estão lá na sala, ao invés de sair correndo, se isolam, porque quando tem um clima de invasão ou de violência, a melhor solução de segurança é o isolamento. Né? Isolar o conflito num determinado local. Porque às vezes a pessoa se assusta, sai correndo, ao invés de se proteger, ela vai justamente na direção onde está acontecendo o fato. Né? Então precisa ter o protocolo para que o diretor, os professores, a rede de segurança possam ter exatamente claro o que precisa fazer naquela situação de invasão, né? Então talvez a gente não vai evitar a invasão, mas a gente pode minimizar os riscos e os danos quando ela acontece. Então o Estado e o município têm que criar um plano de prevenção para invasão e agressão escolar externa, quando alguém invade, quando alguém entra, para que a gente tenha isso bem claro dentro das escolas, né? E isso vai ajudar muito para nós. Outra questão, até o vereador aqui de Juí, o vereador Bichofre, que era major, ele até publicou um projeto de lei agora recente de botão de pânico nas escolas. É uma alternativa muito interessante e acho que deveria avançar essa alternativa também aqui na Câmara de Vereadores, até aproveitando esse momento que a comunidade está pensando nesse assunto, né? Que um botão de pânico aciona as autoridades e já tem um protocolo também para agir nisso, né? Patrulhas escolares, né? Nós comentávamos aqui nos bastidores que já aconteceu um outro fato aí em São Borja, né? Onde foi pegado um adolescente, né? Isso.
Então, assim, quando acontece esse fenômeno, a mídia também tem que tomar um cuidado, porque às vezes a forma como a gente muitas divulga... vezes se propaga a informação e aí acaba instigando mais pessoas, incentivando o crime, na verdade, né, Sidney? Então a mídia tem que ter esse cuidado, e é comum que quando um fenômeno ganha muita visibilidade, nas semanas seguintes aconteçam fatos semelhantes. Então a recomendação até agora para os próximos dias é uma atenção dos pais, é uma patrulha escolar, né? Que isso vire uma rotina, mas assim, especialmente agora nesses dias, né? Para que a gente possa também minimizar os danos dessa visibilidade tão grande que aconteceu nesse momento. Então, patrulha escolar é uma outra alternativa, sim, né? Assim como a gente tem Patrulha Maria da Penha, deixa uma equipe à disposição da Brigada Militar para que ela possa circular pelas escolas e possa estar atento e disponível numa situação de acionamento. Né? Então, são algumas ações bem estratégicas, e a gente tem que cobrar, então, junto com Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Assistência Social e do Poder Público Estadual e Municipal, para que esses protocolos possam ser implantados, né? Para que não fique só no discurso, para que a gente, mais uma vez, é uma pena, né? E é uma pena mesmo, mas assim, essa indignação, ela tem que resultar em ações práticas. Resultados, né? E aí protocolos de ação, acho que está mais do que na hora, e já passou talvez da gente implantar nas nossas escolas, para que a gente não fique lamentando. Aquilo que a gente pode fazer como sociedade, a gente deve fazer. Né? Agora, no seu entendimento, Cid, o que você acha que mudou, né, desde o período que começaram essas situações nas escolas? Mudou algo de lá para cá? O que dá para colocar como destaque em termos aí de melhoria em segurança nas escolas? Eu acho que, por exemplo, aqui em Juí, que a gente teve uma experiência em 2023, que foi um ano muito crítico, né? As autoridades do município se mobilizaram, botando segurança nas escolas. As creches e escolas particulares fizeram uma mobilização também para colocar agentes de segurança, contrataram empresas de segurança. Isso é importante, sim. É difícil manter, né? Às vezes manter um contrato assim, ele é difícil, e muitas escolas e creches não têm essa condição. Aconteceu por um período, conseguiram manter contratos, mas a gente percebeu nos últimos tempos também uma redução disso. Né? Então deveria se pensar sim, ter controles de acesso melhores na escola. Né? Esse caso, por exemplo, pelo que eu li também, o zelador teve um papel muito importante. Né? Parece que ele pegou uma pá e conseguiu imobilizar o adolescente e evitar com que ele tivesse contato com mais crianças naquela situação. Então ter uma pessoa ali controlando o acesso da escola, que esteja capacitado para usar recursos hoje como uma arma não letal, alguma outra questão, autorizado para isso, né? Talvez ajude, porque precisa ser treinado também, porque é um ambiente de muita circulação de pessoas e dependendo da ação a gente agrava, né? Então precisa ter uma pessoa treinada, eu acho, para isso. Não dá para sair também em nome da segurança colocando qualquer pessoa lá, porque às vezes agrava ainda mais a situação. Precisa ter um protocolo, precisa saber o que fazer em cada situação, para que a gente possa deixar também esse colaborador seguro na sua função, sabendo o que tem que fazer, e para que ele não acabe aumentando ainda mais o incidente, né, ao invés de minimizar. Exato. Então são algumas ações que eu acho que precisa acontecer na segurança pública. E a gente precisa ter um debate como sociedade, né? Como a gente pode também controlar um pouquinho melhor essas redes sociais, controlar um pouquinho melhor essa responsabilidade dos pais também na rede de internet, né? Ninguém quer perder a liberdade, mas por outro lado tem que usar a liberdade com responsabilidade, né, Zé Omar? Então, assim, nós precisamos desse debate de como a gente pode, nas plataformas online, nas plataformas de jogo, controlar um pouquinho melhor o que nossos filhos estão vendo, com quem estão conversando, com quem que está acessando. E isso precisa ter uma legislação e uma polícia também que trabalha. Nas polícias municipais, militares e civis, a gente também tem pouco treinamento para isso. Não se capacitou ainda profissionais para fazer combate a crime cibernético, para extorsão, para ameaça, para essas questões de jogo com adolescente. E a gente tem feito algumas investigações, mas estão gatinhando. E nossos profissionais de segurança precisam sim ser capacitados para isso, para evitar, para prevenir, né? Para levantar dados estatísticos, para que a gente possa fazer uma política pública e sair do achismo, sair da boa vontade, porque às vezes a nossa solução de hoje é o problema de amanhã, se a gente não fizer um planejamento bem feito, né? Se a gente não tiver... Infelizmente, muitas vezes
o problema ou as soluções são mais imediatas, digamos assim, quando os problemas acontecem, né, Sidney? Quando acontecem situações nesse ponto é que aí surgem algumas situações para tentar amenizar, mas são muito paliativas, não acabam resolvendo, passam por algum momento, mas depois acabam causando novamente esses problemas, né? Exatamente. E aí, então, são algumas alternativas que eu vejo, né? Nós temos nos municípios também a rede de proteção de criança e adolescente. Nós não temos nenhum projeto em Juí hoje que trabalha questões de educação para pais, né? Não temos nenhum projeto hoje que trabalhe educação para segurança cibernética, que trabalhe bullying, fake news, abuso e violência dentro da escola. Sei que a promotora Marlise aqui de Juí faz uma palestra nas escolas para adolescentes falando da legislação, dos perigos, do risco e até, né, da penalização que pode ter algum jeito que tu usa a internet. O adolescente nem sabe fazer isso às vezes, precisa ser esclarecido. E esse tipo de ações precisa acontecer de forma mais contundente. A realidade está aí, a internet está aí, os jogos online está aí, os grupos online estão aí, a gente não vai conseguir voltar atrás, mas a gente precisa evoluir enquanto comunidade na política pública e em ações de controle, monitoramento e educação no uso responsável da internet. E acho que a gente precisa avançar muito, né? Outra questão que eu vejo, e os dados apontam, 74% desses casos de violência da escola foram com armas de fogo, 24% uso de armas brancas, né? Então, assim, e muitos desses casos tinham acesso à arma em casa. O pai era policial, era da segurança, ou era esportivo e tal. Então, o adolescente, né, ele pegou a arma, teve acesso à arma e acabou usando essa arma para cometer atos de violência, né, surpreendendo inclusive os próprios pais, né? Então, assim, quem tem arma em casa tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa orientação com os filhos, para que não fique ali de forma disponível para que atos assim aconteçam. Então, também precisa ter esse cuidado, né? Ninguém quer proibir, deixar nada, mas assim, se tem que usar com responsabilidade, né? E tem que usar com cuidado e tem que orientar bem o uso disso, né? Então, são algumas ações que eu vejo que são importantes e que poderiam fazer a gente avançar. O fato é que essa realidade está aí, essa realidade me parece que não tem tendência a diminuir, né? A tendência é ela continuar, né, num nível de crescimento, mas a gente precisa também avançar nas políticas públicas e nas ações estratégicas para a gente poder dar uma resposta à altura, né? E esse crescimento vertiginoso em 5 anos é algo que deve chamar a atenção das autoridades e precisa ter uma política estruturada, né? As ações pontuais, elas são muito bem-vindas, mas quando ela não está integrada num grande programa, né, ela acaba não tendo os resultados efetivos. Então, assim, nós não podemos deixar mais de ter uma política pública com esse olhar para a segurança nas escolas. Tá certo. Muito bem, Sidney. Importante esse alerta, essas dicas aí que você nos traz, né, sobre a questão da segurança nas escolas, principalmente nesse momento aí que está em evidência esse assunto, esse tema, né, sendo evidenciado, e é importante todos esses cuidados serem tomados. Obrigado, então, Sidney Cichoves, policial penal com especialização em segurança pública, direitos humanos e cultura da paz, falando sobre esses assuntos aqui conosco. Obrigado, Sidney, por nos atender o nosso convite, e sempre é importante falar com você. Perfeito, Zamiro. Eu agradeço ouvintes, agradeço você pelo teu trabalho, pelo teu convite, pela tua atuação, né, com esse papel tão importante de comunicação dentro da cidade, e a gente se coloca à disposição sempre que for possível e puder contribuir com algum assunto, né, é só acionar. A gente tem a alegria de estar contigo aí e contribuir com o teu trabalho excelente no município. Ok, obrigado. Muito bem, seguimos aqui com o programa Conversa Franca, com muitas informações para você. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional.
I've got the sunshine, yeah, moonlight, good times, okay. I just can't control my feet. I just can't control my feet. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, km 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroá Tour ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Erig, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675.